Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar dessa grande vitória do Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões frente ao Mónaco e vamos também dar algumas anotações da atualidade desportiva, em particular naquilo que diz respeito a padres, a cartilhados e também à comunicação social. Grande vitória do nosso clube no Mónaco. Fantástica exibição da equipa de Sérgio Conceição, a demonstrar a sua consistência, a demonstrar o seu equilíbrio e a demonstrar que tem personalidade europeia para nos dar grandes alegrias também no futebol extranacional. Uma vitória que todos ansiávamos, uma vitória que todos desejávamos, em particular depois da derrota frente ao Besiktas. Depois dessa derrota, vários fantasmas se levantaram, mas a equipa correspondeu com aquilo que tinha que corresponder. Vitória em Vila do Conde, vitória em casa frente ao Portimonense e vitória agora no Principado. No jogo de terça-feira, nota para a presença de Sérgio Oliveira. E a presença de Sérgio Oliveira, não propriamente pelo que jogou, pelo que deixou de jogar, mas essencialmente por mais uma demonstração do plantel fraquinho que temos. O clube intervencionado, que tem um plantel curto, o clube intervencionado, que não tem capacidade para ter reforços, o clube intervencionado, que não tem plantel competitivo, demonstrou mais uma vez que tem soluções para combater. E o Futebol Clube do Porto vai continuar a viver assim. E vai continuar a viver assim porque nós não vamos viver daquilo que os outros dizem de nós, vamos viver com aquilo que temos. E vamos combater aquilo que dizem de nós e a batalha vai continuar aqui para fazer isso. Conforme já se previa, o passo seguinte foi a desvalorização da equipa do Mónaco. Mal o jogo terminou, tivemos vários programas televisivos onde mais parecia que o Mónaco era uma equipa da 2ª Divisão da Europa. Carlos Daniel na RTP estava com uma azia descomunal, Rui Pedro Brás na TV 24 idem aspas, mas Rui Santos na SIC Notícias bateu os recordes todos. Rui Santos teve a desfaçatez de dizer que o Mónaco se apresentou ao nível de um qualquer Rio Ave, Guimarães ou Braga. Ora, comparar o campeão de França a um destes três clubes, com todo o respeito naturalmente que tenho por todos os clubes, é de facto de uma falta de honestidade intelectual que aquele que muito pugna pela verdade desportiva não devia chegar a fazer este papel. É ridículo este tipo de afirmação e só pretende desvalorizar a vitória do Futebol Clube do Porto. Mas quando pensávamos que no final da partida tínhamos visto de tudo um pouco, afinal no dia seguinte a bola presenteou-nos com algo quase impensável. Duarte Gomes, um dos putativos candidatos a presidente do Conselho de Arbitragem do futuro Conselho da Federação Portuguesa de Futebol, veio descobrir que Marcano estava fora do campo de jogo no primeiro golo do Futebol Clube do Porto e que, portanto, o primeiro golo do Futebol Clube do Porto foi irregular. É vergonhoso que Duarte Gomes, num jogo internacional, venha fazer este papel ridículo e absurdo, o qual só reforça naturalmente o seu antiportismo primário. Temos falado aqui muito de Duarte Gomes porque continuamos a temer aquilo que venha a ser o seu futuro. Nós não podemos deixar que este antiportismo primário continue a surgir no futebol português e nos continue a tentar abafar. Duarte Gomes devia ter vergonha de fazer este tipo de afirmações. Quem também esteve em destaque na nossa vitória no Mónaco foi Aboubakar. Por norma não gosto de fazer sublinhados individuais, mas no caso de Aboubakar tenho que os fazer, porque seguramente ainda todos estamos recordados do quão sacrificado o camaronês foi após a derrota em casa frente ao Besiktas. Conforme na altura aqui referi, o importante é o trabalho que é feito dentro de campo. Jamais me passou pela cabeça que Aboubakar estivesse feliz com a derrota do Futebol Clube do Porto. E Aboubakar correspondeu no jogo imediatamente a seguir da Champions com 2 golos. 2 golos que foram absolutamente fundamentais para a nossa vitória e eu gostava que todos os esportistas também fizessem esse sublinhado e se penitenciassem por aquelas críticas que eu considero injustas ao comportamento do camaronês. O Mónaco recebeu pela 4ª vez o Futebol Clube do Porto. Ou melhor dito, o Estádio Luís II recebeu pela 4ª vez o Futebol Clube do Porto. E pela 4ª vez, em 14 anos, se verificou um imenso mar azul. Desta vez, com o Mónaco, a equipa da casa, como adversário, o Futebol Clube do Porto teve um enorme apoio. Um enorme apoio naquele que foi o 5º jogo oficial da época em jogos fora e naquela que foi a 5ª ocasião em que os bilhetes ao dispor dos esportistas esgotaram. Sérgio Conceição, o nosso treinador, sublinhou esse facto e é também
de sublinhar a imensidão de deportistas que esteve de facto no Principado. É com enorme alegria que vemos isto e é com enorme alegria que seguramente no próximo fim de semana vamos ver mais um imenso mar azul no estádio de Alvalade. Vou-vos confessar uma coisa. A dado passo, já após o terceiro golo do Futebol Clube do Porto, senti-me emocionado. E senti-me emocionado não pela vitória propriamente dita. Senti-me emocionado por ver o Futebol Clube do Porto de volta. Por ver este Futebol Clube do Porto fiel a si próprio, fiel à sua cultura, de antes quebrar que torcer, de nunca desistir, de ser ambicioso. Eu não sei se nós vamos ganhar alguma coisa este ano. Não sei se vamos ganhar alguma competição. Não faço ideia nenhuma. Agora, o caminho que vejo neste momento é um caminho contrário àquele que vinha a ser trilhado pelo Futebol Clube do Porto nos últimos anos. E essa é a mais importante de todas as vitórias. É este caminho que nós temos que continuar. É este caminho fiel ao Futebol Clube do Porto que nós temos que trilhar. Passemos então a algumas notas da atualidade e comecemos pelos cartilhados. E vamos começar por João Governe e Pedro Guerra. Esses senhores leram a mesma cartilha e vieram falar da ausência do defesa central Lucas do Portimonense no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Induziram eles que o Portimonense não utilizou propositadamente Lucas no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, no sentido de facilitar a vida ao nosso clube. Este Benfica, que pugna pela credibilização e pela pacificação do futebol português. Este Benfica que concorda com o discurso do Dr. Fernando Gomes é o mesmo Benfica que depois põe estes peões no terreno a pôr em causa tudo e todos, a pôr em causa o futebol português e a sua credibilidade. Pedro Guerra, aliás, vai mais longe. Colocou em causa também Luís Castro na não escolha de Nuno André Coelho para jogar no Dragão, dando a entender que pretendia facilitar a vida ao Futebol Clube do Porto. Só que o ridículo é tão grande que Luís Castro nem sequer para o banco levou Nuno André Coelho nos 2 jogos seguintes, quer com o Moreirense, quer com o Estoril. Será que Luís Castro também queria facilitar a vida aos de Moreira de Cónegos e aos amarelados da linha? É uma vergonha aquilo que os cartilhados insistem em fazer. Mas eles não têm vergonha, como aliás o clube que lhes fornece a cartilha persiste em não ter vergonha. Falar também dos padres. E volto ao tema para recordar, antes de mais, quem são os 8 padres no mail de Adaumentos para Pedro Guerra. Esses 8 padres dividem-se em 2 grupos. Um primeiro grupo de 4 árbitros ainda da primeira categoria, Bruno Esteves, Manuel Mota, Nuno Almeida e Vasco Santos, e um grupo de outros 4 árbitros que por diferentes razões já não são da primeira categoria. Paulo Batista, porque acabou a carreira, Rui Silva, Hugo Pacheco e Jorge Ferreira, que foram despromovidos. Sobre Jorge Ferreira, só uma pequenina nota. É curioso que Jorge Ferreira estivesse sempre tão preocupado com a taberna da esquiça do seu pai e agora tenha aberto um restaurante em Faf de seu nome Jorge, onde foi roubar a cozinheira ao restaurante do seu pai. Afinal de contas, parece que os elos familiares não contam assim tanto para Jorge Ferreira. Mas sobre os padres, dar aqui uma pequenina nota. Será que Hugo Pacheco está a voltar às lides da arbitragem? Fiquei surpreendido com o facto de Hugo Pacheco ter sido o 4º árbitro do jogo da jornada passada, Aves-Rio Ave. Eu espero que pé ante pé e perante algum silêncio não estejamos a recuperar um padre, mesmo que ele só desempenhe as funções de 4º árbitro. É que ser 4º árbitro influencia bastante os jogos. E portanto eu espero que não estejamos aqui a assistir ao renascimento de um padre. Sublinhar também outro padre, Bruno Esteves. E isto no caso do castigo de Samaris. Pelo que percebemos, Bruno Esteves, no relatório, escreveu que não viu nada relativamente à agressão de Samaris ao jogador Paulinho do Braga quando lhe apertou o pescoço. Ou seja, se Bruno Esteves deu cartão amarelo a Paulinho, se Bruno Esteves deu cartão amarelo a Samaris no final do jogo, significa que viu algo que as próprias câmaras de televisão não visionaram. Ora, se Bruno Esteves não viu aquilo que todo o país viu, e se agora Samaris leva 3 jogos de castigo por essa atitude, eu pergunto, e Bruno Esteves não vai ser castigado? E Bruno Esteves vai sair incólume desta situação? E idem aspas, para Manuel Mota.
Então Zainadine e Jubal foram castigados por palavras. E Manel Mota? Nas palavras do Sporting Marítimo dirigidas ao guarda-redes do Marítimo. Não vai ser castigado? Quando utilizou o calão dentro do relvado? Pelos vistos, os padres continuam a ter um tratamento diferenciado. Uma última nota para o ridículo da comunicação social. Parece que estamos na Coreia do Norte. Por um lado, a RTP faz uma entrevista a Domingos Soares de Oliveira ao bom género dos melhores regimes. Ou seja, vão-se idolatrando as melhores práticas do regime e faz uma entrevista para que Domingos Soares de Oliveira, no canal público, se possa auto-vangloriar e possa sublinhar os feitos do clube do regime. Fantástico. Extraordinário. Ao mesmo tempo, o ridículo felizmente continua a não pagar impostos para o lado da Cofina. Como será que está Otávio Ribeiro depois de escrever que Bruno Varela era melhor guarda-redes do que Ederson? Será que já ligou para o Dubai a pedir esclarecimentos? Eles são ridículos. Eles dão-se a todos os papéis. E depois são apanhados na curva. E é para isso que o Batalha existe. Para os apanhar na curva e para os denunciar. Meus caros, é desta forma que finalizamos mais uma batalha. Mais uma batalha num dia histórico. Hoje, o Futebol Clube do Porto faz 124 anos. E é com emoção que quero dar parabéns a todos nós. A todos nós que somos deste clube, a todos nós que construímos o Futebol Clube do Porto todos os dias. São 124 anos de história gloriosa e que nós esperamos que o futuro nos dê muito mais páginas de ouro. Hoje, mais do que nunca, vos dou um abraço e um forte Viva o Futebol Clube do Porto!